Olá, meninas! Muito boa noite! Sejam bem-vindas! Hoje vamos ter uma aula muito bacana que vai falar sobre os EPIs, Equipamento de Proteção Individual. Lá na apostila, página 90, para quem quiser estar acompanhando. Eu vou iniciar com o compartilhamento de tela e vocês vão dizer aí se vocês estão vendo o mesmo que a professora. Está aparecendo aí para vocês? Joia? Então, assim, ó, eu vou passar uma mensagem e guardem bem o que a professora vai falar. Cada escolha é uma oportunidade e cada queda um aprendizado e cada atitude uma consequência. Então, vamos procurar tudo que nós vamos fazer com muito amor. Os nossos atos sejam feitos com amor. Porque se cada escolha tem uma oportunidade, a cada queda, não vamos esperar cair para que nós possamos aprender. Nós vamos ter atitudes. Por quê? Porque se a nossa atitude for positiva, com certeza a resposta é mais positiva ainda, a consequência dela. Ok? Vamos fazer uma revisão? O que nós vimos na aula passada? Para quem está aí com o seu material, quer continuar acompanhando, sobre o que nós falamos? Falamos a respeito do quê? Processo de limpeza. Qual é ali a diferença entre a limpeza, a desinfecção e a esterilização? E aí, você fala assim, nossa, professora, muito interessante. Com certeza, sabe por quê? Nós falamos ali sobre os métodos, como que a gente faz, por que alguns locais podem ser limpos, outros têm que ser limpos e desinfectados? Por causa dos micro-organismos. A professora explicou na aula passada a diferença do que dos artigos. Qual é a diferença entre bactérias, vírus? O que é uma esterilização? É a morte total de todo e qualquer micro-organismo. Professora, eu ainda tenho dúvida. Entra lá no grupo, reveja ali o vídeo. Se tiver alguma dúvida, coloca lá que a professora esclarece. Porque hoje nós vamos dar continuidade falando a respeito do quê? Dos EPIs. Equipamento de Proteção Individual. Então, por que nós temos que usar EPIs? Porque a gente tem que saber o que é um EPI. Principalmente, como nós podemos se proteger dos micro-organismos patogênicos, ou seja, os micro-organismos que nos fazem mal. Com certeza, agora você vai saber da resposta. Qual é a resposta? Através da utilização dos EPIs. E principalmente, a realização da lavagem das mãos. Ok? Guardaram bem isso? Então, se a professora perguntar na atividade, como nós podemos nos proteger de micro-organismos que causam doenças, ou seja, micro-organismo patogênico? Podemos nos proteger através da lavagem das mãos e a utilização dos EPIs. Mas espera aí, EPIs, o que é um EPI? Equipamento de Proteção Individual. Profissionais da área da saúde têm que entender que existe uma norma regulamentadora do governo, ou seja, chama-se NRs. As NRs, elas vêm para cumprir a saúde e a segurança do trabalhador. Ou seja, o Ministério do Trabalho ele é composto por NRs ali. Ele tem normas. Desde quando? 1978. E a cada hora essas NRs aumentam. Um exemplo, se você quiser ler um pouco mais sobre esse assunto, anota aí, ó. A NR32 é uma das maiores normas que existe. Por quê? É as normas que falam a respeito dos EPIs dos trabalhadores da área da saúde. Olha que bacana, né? Professora, isso aqui não está na minha apostila, você está falando. Não, não está na sua apostila. Mas a professora está trazendo como conhecimento seu que o EPI, ele é de uso obrigatório. Como assim? Olha lá. Então, vamos anotar o seguinte. Primeiro, quais são eles? Existem EPIs. Vamos supor, um EPI do atendente de farmácia. É o jaleco, é a luva de procedimento, é o protetor auricular, se eu for trabalhar no setor onde tem muito barulho. Tá, mas é só esses EPIs que existem, professora? A resposta é não. Existe mais? Existe vários. Se você pegar aí a sua apostila, você vai ver que existe o óculos, existe diversos tipos de luva, não é só luva de procedimento, existe a luva estéreo, para que o funcionário possa se proteger, mas para também quem for realizar, um exemplo, o enfermeiro vai realizar um curativo. Existe uma luva, não se faz curativo com essa luva de procedimento. Se faz curativo com o quê? Uma luva estéreo.
para que não faça o quê? Para que não se prejudique ainda mais o estado ou se leve outro micro-organismo para aquela ferida, tá bom? O que mais? Então, se a professora pedir para você definir o que é um EPI, um EPI são equipamentos ou dispositivos que garantem a vida ou reduzem a exposição de uma forma coletiva ou individual. Ou seja, é um equipamento de proteção individual. Mas, professora, aí está aparecendo EPC. O que é o EPC? Equipamento de proteção coletiva. Por quê? Se existe o EPI que é individual, existe o que é coletivo, ou seja, é para proteção de quem? De todos. É para suprir uma necessidade, porque ali existe algum risco, correto? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você vem aqui na escola. Por que se utiliza antiderrapante na escola? Para proteger, caso alguém evitar escorregar na escada. Por que tem corrimão? O corrimão também é um equipamento de proteção coletiva. Olha só, então. Vou compartilhar com vocês. Equipamento de proteção individual, luva, máscara, diversos tipos de máscara, não é um tipo só que existe. Existem diversos tipos de protetor auricular, de acordo com o tipo que for a necessidade da pessoa. A Érica está aqui. Nájila, você entrou depois, fique tranquila, a professora já colocou presença. E aí, meninas, vocês que não conseguiram entrar para assistir a aula online, por favor, ao terminar a aula, nós vamos estar lá compartilhando a aula e a atividade, preencham. Nós estamos na reta final, está quase acabando. Estou torcendo por vocês, viu? E 2 dias, lembrando, são 48 horas, tá? Para garantir a presença, para que depois você não tenha dificuldade de pegar seu certificado, tá bom? A Érica já não aguenta mais ouvir isso, a professora repete isso o tempo inteiro. Obrigada, Érica. Então, assim, toda hora que ela entra aqui, a professora fala. Por quê? Porque se você não conseguiu assistir a aula online, você está assistindo esse vídeo. E se você está assistindo esse vídeo, preste bem atenção. É importante que você saiba que existe o EPI e que existe o quê? O EPC. Exemplos de EPCs, aqui, ó. Você vai lá no banco, não tem aquelas correntes para separar? Quando um piso está escorregadio, nós não corremos o risco de estar andando ali e escorregar? Os cones são exemplos, os antiderrapantes. O que mais que tem como exemplo de proteção coletiva? As placas de sinalização em geral, todas elas estão ali para nos alertar, para evitar o quê? Um acidente. Guardou bem aí? Então, se existe essa norma regulamentadora, mas independente se existe ou não, por que se deve usar EPIs? Porque os EPIs, eles são ferramentas de trabalho. Ou seja, eles são dispositivos ou até mesmo produtos. O que é isso? Vou dar um exemplo para funcionários que trabalham nos Correios. Funcionários que passam muitas horas expostos ali, expostos ao sol. Então, qual que é o risco de horas exposto ao sol? Câncer de pele. Então, os Correios, ele fornece para o funcionário o quê? O protetor solar. O protetor solar, ele é um produto, mas ele também é considerado o quê? Um EPI. Por quê? Porque todo o EPI, ele visa a proteção de quem? Do trabalhador. Contra o quê? Contra agente físico, contra agente químico, contra agente biológico, que é o nosso caso. Profissionais da área da saúde, ele fica muito exposto a quê? A agente biológico, ou seja, a micro-organismo. Por que hoje em dia, com a pandemia, todo mundo usa máscara e antes não se usava? Porque raramente se tem uma pandemia. Você vê aí o caos que ela está causando. É importante. Hoje é lei municipal, tem leis que são estaduais, é o uso obrigatório. Antes era assim? Não. Antes podia se pegar gripe? Antes podia se pegar outro tipo de vírus? Antes podia pegar outros micro-organismos patogênicos? A resposta é sempre sim. Mas e por que antes não se usava máscara? Porque antes não se tinha o quê? A maioria dos micro-organismos que se pega tem prevenção, que são as vacinações. Quando passar a pandemia, se você quiser continuar usando máscara, tudo bem, fica a seu critério. Mas dentro da empresa, se você estiver trabalhando, vamos supor, você acabou a pandemia, você vai trabalhar numa farmácia hospitalar. Se você for trabalhar dentro de uma farmácia hospitalar voltada ao centro cirúrgico, uma farmácia que é localizada dentro do centro cirúrgico,
Você tem que, quando entrar lá em alguns setores, usar máscara? Vamos supor que você trabalhe numa farmácia com... Você vai encapsular medicamento. Você como encapsulador. Tem que usar máscara? É obrigatório? De acordo com a função que você vai exercer, é o tipo de EPI que você vai ter que utilizar. E quando um funcionário não usa EPI, o que pode acontecer? Se vir um fiscal da vigilância sanitária e entrar ali, ele vai fazer o quê? Ele vai multar a empresa. É muito grave. Quando você entra numa empresa, não importa qual seja, como atendente de farmácia, ou a função que você vai desempenhar, tem sempre um profissional que vai te passar o quê? As regras, como funciona, do jeito que é. Ou ele vai te dar um uniforme, ou ele vai te dar até um uniforme e EPIs. Se a empresa forneceu, é uma obrigação da empresa? É uma obrigação da empresa fornecer. Só que a conclusão que eu digo é o seguinte: qual é o intuito da utilização do EPI? Principalmente proteger a sua saúde. Então, quem tem o amor próprio, usa EPI. Essa é a conclusão. Por quê? Olha só. Existe uma RDC 44/09, ou seja, foi em 2009. Essa instrução normativa, ela fala lá, é do CRF São Paulo, tá? Ela vai dispor o regulamento técnico de boas práticas farmacêuticas em farmácias e drogarias. Professora, eu preciso saber disso? Com certeza. Porque se você decidir trabalhar em uma farmácia, você tem que entender sobre essa RDC. Então, na página 92 da sua apostila, realize uma leitura com muito carinho, que ali vai falar a respeito que todos os funcionários, eles devem o quê? Eles devem entender o cumprimento dessa legislação sanitária. Ou seja, as farmácias, drogarias, são os procedimentos operacionais padrão, ou os POPs. A professora não fala direto dos POPs para vocês? Então, esses procedimentos não é porque alguém lá é chato e está pegando o seu pé. É porque existe uma norma. E tem que ser cumprida? Tem. Por quê? O artigo 25 dessa norma, sabe o que ele fala? Que todo o pessoal, inclusive limpeza, manutenção, deve receber um treinamento inicial, quando ele entra na empresa, a respeito da utilização dos EPIs. Tem que ser contínuo esse treinamento. A importância do autocuidado. A pessoa trabalha na limpeza, cada farmácia tem uma conduta. Por exemplo, a farmácia hospitalar, normalmente tem a pessoa que realiza a limpeza do ambiente. Esse profissional, ele teve que ficar em treinamento, por quê? Porque para ele realizar aquela limpeza, como é um ambiente contaminado, ambiente hospitalar, está exposto a riscos biológicos, a contaminação, que ele tem que usar máscara, ele tem que usar luva, ele tem que usar bota de proteção. Então, você vai dizer, professora, e eu aí, como atendente de farmácia, eu tenho a obrigação de saber que, de acordo com a função que eu vou exercer, mesmo sendo atendente, às vezes eu vou ter que usar máscara. Hoje em dia é norma. E isso é estadual, municipal, tem que usar. E quando a pandemia acabar? Em alguns locais você vai ter que continuar utilizando máscara, pelo menos dentro do ambiente de trabalho. Ok? Entenderam isso, meninas? Ficou bem claro? Então, agora entendam o seguinte, ó. O artigo 27, se você entender, por que isso está sendo feito? Porque tem instruções de higiene, tanto pessoal, quanto ambiental, quanto para a saúde. Essa conduta, essa orientação, é porque você tem que entender um pouquinho sobre a parte básica da microbiologia, parte essa que nós já falamos em aula, sobre a qualidade, como é que se faz ali. O cliente chegou, antes você apertava na mão do cliente, hoje em dia não, o cumprimento mudou. Isso, de repente, depois da pandemia, nunca mais nós vamos ser os mesmos. Ou durante algum tempo a gente vai estar se policiando sobre algumas coisas, por causa da contaminação do vírus. Mas os treinamentos ali dos funcionários, treinamento seu, ou RH, o RH, quando tem até 16 funcionários dentro de uma empresa, se destina uma pessoa para ir fazer o treinamento de primeiros socorros. Esse tem que ter alguém treinado para poder explicar sobre a utilização dos EPIs. Você, ao receber o seu EPI, o que é interessante? Você vai assinar ali que você
Você está ciente que você tem que utilizar no ambiente de trabalho. E como é que funciona? Você tem que preservar, você tem que cuidar. A empresa compra, oferece, é gratuito. Mas a nossa obrigação como trabalhadores é cuidar da nossa saúde usando, cuidar da manutenção desse equipamento. E todo equipamento ele vem com algo chamado CA. Sabe o que é CA? É um certificado de aprovação que ele é emitido pelo Inmetro. É o Inmetro que certifica que esse aparelho passou por testes. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Olha só, um caso que foi encontrado, trouxe aqui para servir como exemplo, não é o caso de vocês, tá? Mas os EPIs são usados em todas as áreas, não é somente na área da saúde. Por que isso? A área da saúde vai proteger contra agentes, normalmente micro-organismos. E quem trabalha ali, vamos supor, como forma eu vou compartilhar aqui com vocês? Com óculos de segurança pirata. O que é isso que a professora trouxe para a aula? São óculos que são vendidos por aí por algumas empresas que não têm o certificado de aprovação do Inmetro. Olha o risco que foi esse funcionário aí, esse trabalhador se expôs. Olha só, vazou. Fala, nossa, professora, é muito grave. Sim, é grave. Usar EPI não vai eximir você de um acidente de trabalho. Porém, o uso do EPI vai evitar muitos danos que poderiam ser causados à nossa saúde. Vou dar um exemplo para vocês assim. Existem locais que o trabalhador ele recebe algo chamado insalubridade. O que é isso? Ele recebe porque ele está exposto a risco. Nossa, professora, você sabe me informar se eu como atendente... Não, o atendente não é exposto a risco. Ele usa para prevenção, mas não. Então, só voltando aqui, ó, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é a respeito daquela resolução que eu falei. Aonde que ela está? Na sua apostila, página 92. Realize uma breve leitura para você entender. Lá você vai ler tudo isso que a professora está falando de uma forma mais resumida para você. O procedimento operacional padrão diz que todo pessoal deve receber um treinamento e assinar ali, ciente que ele está recebendo, que ele tem que usar, que ele tem que ter um autocuidado, que ele tem que preservar esses equipamentos. Ficou claro isso para vocês? Bacana? Olha só, vou compartilhar uma imagem aqui. Essas normas que a professora está falando para vocês são normas aqui Brasil. Eu sei passar informação a nível de Brasil para vocês, tá? Porque o Ministério do Trabalho e Emprego é Brasil. Essas normas regulamentadoras, elas valem para todo trabalhador brasileiro, que é onde diz que a empresa é obrigada a fornecer os EPIs, tá? Fora do Brasil, soldador, vocês acreditam que é realmente esse tipo de protetor que ele deveria estar usando? A resposta é não. É esse tipo de máscara que o serralheiro deveria estar usando? Com certeza a resposta é não. E ainda, construção civil. É esse tipo de EPI que deveria estar sendo utilizado na construção civil? Com certeza não, tá? É luva, é bota, é capacete. Então, de acordo com a função que você vai exercer, é o EPI que vai ser fornecido. Ficou bem claro até agora? Tá bem claro? Tá entendendo direitinho? Tá dando para entender, Marina? Conseguiu aí, Nájila, a compreensão? Sim. É isso? Perfeito. Se conseguiram entender, opa, ganhei minha noite. Então, eu começo a perguntar para você o seguinte. É importante a gente começar a se observar enquanto é tempo. Por quê? Ah, fazer isso aqui não dá nada. Ah, eu vou utilizar. Porque fica usando máscara, incomoda, coça, arde. Mas, na verdade, o EPI, ele é para nos proteger. Vai proteger de acidente de trabalho? A resposta é não. Por falar em acidente de trabalho, vamos comentar um pouquinho sobre ele? O acidente de trabalho, o que acaba acontecendo? Ele é um comunicado. Desculpa, o acidente de trabalho é comunicado. O acidente de trabalho ele ocorre e ele precisa ser comunicado. Vamos supor, muitas coisas agora no virada do ano, de 2019 para 2019 para 2020,
houve muita mudança. Eu não vou entrar muito profundamente nesse assunto, só quero que você saiba o seguinte. A partir do momento que existe um acidente, algo chamado CAT. Esse comunicado, um vai para a Previdência Social, outro, se você for para o ambiente hospitalar, se esse acidente trouxe uma lesão para o trabalhador, fica um com o trabalhador, um com a empresa, um com o hospital. E se de repente você foi ali atendido pelo SAMU, pelo SEAD, você tem que ir buscar uma informação desse boletim para ser lançado junto com esse CAT. Por quê? A CAT, ela vai fazer o quê? Com que você não tenha problemas na hora do afastamento. Se você precisar ficar afastado do seu trabalho, existe algo chamado PCMSO, que é o Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional. Vocês observam que toda vez que você é contratado por uma empresa, você vai lá e tem que fazer algo chamado admissional. Então, o admissional é o controle do funcionário que está sendo contratado. O PCMSO também é uma norma regulamentadora, assim como a ANR do EPI. Então, existe uma regra, desde dezembro de 1977, aonde se tem esse programa, qual que é o intuito desse programa? As empresas têm para garantir a obrigatoriedade de acompanhamento de saúde. Um exemplo, tem pessoas que elas são expostas aí a doenças devido ao ambiente de trabalho. Não. Por isso que existe aquele número, eu falei em uma aula já com vocês, sobre a CBO, Código Brasileiro de Ocupação. Quando você entra para trabalhar num local, a Previdência Social, ela é interligada com o Ministério do Trabalho. Lá, eles sabem dizer se a doença que você está desenvolvendo pode ser correlacionada ao seu trabalho. Lá também, um exemplo, na farmácia, aconteceu um acidente. Porque a Marina está lá descuidada, pensando no amor, daqui a pouco, caiu e escorregou. Ela vai às vezes quebrou a perna, vai fazer exames, tem que ser preenchido uma CAT. Por quê? Tem que ser investigado. Em alguns locais existe uma equipe, essa é a CIPA. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, aonde tem um representante da empresa e um representante do trabalhador, para que quando aconteça um acidente, seja investigado se esse acidente que aconteceu, ele foi causado pelo trabalho ou se foi pelo trabalhador. Porque se aconteceu pelo trabalho, a Marina escorregou, daqui a pouco a Nájila vai escorregar, a Alda vai escorregar, a Mília vai escorregar, a Joyce vai... Ou seja, todo mundo vai escorregar. Então, porque alguns ambientes de trabalho eles proporcionam esse ambiente perigoso ao trabalhador. Ficou claro para vocês, então? E por que é importante, então, se a professora perguntar, o que é a CAT? CAT é comunicado de acidente de trabalho. Quando que ele é preenchido? A partir do momento em que o funcionário ocorre um acidente, ele tem que ficar, é preenchida a CAT, e ele precisa ser afastado, ele vai ficar afastado pela Previdência Social, correto? Então, como eu falei para vocês, professora, eu quero entender assim, como é que funciona. Quando há essa investigação, como foi, não é porque quer saber quem foi errado, quem foi e quem não foi. Mas é importante ser entregue para o RH da empresa. 24 horas de preferência, ou seja, o mais rápido possível. Após aconteceu, para que o RH possa providenciar uma outra pessoa, ou os funcionários saibam que eles vão trabalhar com o quê? Com um número reduzido de funcionários. Ficou claro isso daí? Ficou bacana? Joia? A professora tem alguma dúvida ainda maior? Leia lá, a página 92 está falando especificamente por que é importante a abertura da CAT, porque a CAT ela vai proteger, ou o CAT, né, o comunicado, vai proteger aí para que se acontecer um acidente com um funcionário, seja feita uma investigação para que não aconteça com outros, tá bom? E aí, quem que vai fazer esse preenchimento ali? O médico do trabalho. Quando há um dano à integridade física da pessoa, é o caso que eu falei para vocês, que essa pessoa vai se afastar. Ficou claro? Joia? Então, volta a reforçar. Comece a se observar em quanto tempo.
Vamos ficar atentos. Quando você receber uma informação da empresa, utilizar o EPI é para ser utilizado. Combinado? Principalmente. Você pode receber advertência, porque o dia que você começou a trabalhar, você vai receber um treinamento e você está assinando que você está ciente que você tem que utilizar. Aí não é assim, aí hoje eu quero usar, amanhã eu não quero. Hoje eu quero usar jaleco, amanhã eu tô afim de ir com a roupa que está na moda. Então, tá bom? Guardem bem essa informação. Vocês vão lembrar da professora, no primeiro dia de trabalho, ali, que você estiver recebendo a orientação que alguém falar assim, ó, assina aqui que você está recebendo seu EPI, está recebendo seu uniforme, você vai lembrar dessa aula, ok? Então, falamos hoje sobre EPIs, equipamento de proteção individual, e os EPCs, equipamento de proteção coletiva. Eles são utilizados para proteção do trabalhador, e o de coletiva para a proteção de todos que compartilham. Dei o exemplo lá, né? Que é os pisos antiderrapante, as placas indicadoras. Então, enfim, existem vários tipos? Existe. Eu comentei com você que existe a NR32. Ali na sua apostila, releia a respeito disso, e se chegar ao final aqui, você descobrir, aliás, você poder falar para mim assim, professora, agora eu sei o que é um EPI, eu sei, por que a gente deve usar EPI? Vou perguntar isso na atividade, tá? Então, eu vou estar feliz. Previsão, próxima aula, o que nós vamos falar? Ah, professora, isso aí não está na minha apostila, como é que é? Como é que funciona? Então, aí você não vai poder perder mesmo. A pergunta sobre a nossa próxima aula é a seguinte: por que existem receitas médicas de cores diferentes? Ou seja, por que existem tipos de receitas diferentes? Essa aula, assim, você não vai poder perder. Porque se a hora que você estiver atuando, se você não entender essa próxima aula, você vai ficar um pouco perdido aí, ok? Mas eu tenho certeza que não. Você não vai ficar. Você não vai faltar. Reforça a importância, já falei com vocês, mas reforço. Envie atividade, porque através dela que a professora vai fazer o quê? Vai auxiliar. Nós temos um setor pedagógico, nós temos nota a ser fechado para garantir sua presença para o seu bem-estar. Tem dúvida? A professora está aqui à sua disposição, tá bom? E vou deixar aqui, vou desativar o microfone de vocês. Fiquei muito feliz que hoje a Alda conseguiu participar. Marina está aí, pronta firme, Nájila. Meninas que não conseguiram, assistam depois a aula e preenchem a atividade. Eu desativei o microfone de vocês a respeito dessa aula de EPI, que é o equipamento de proteção individual, o coletivo, que existe a RDC sobre ele, o acidente de trabalho. Sobre essa aula, vocês têm alguma dúvida? Alda? Marina? Nájila? Não. Não? Ficou bem claro? Deu para entender? Deu. Eu sim. Sim. Alda, lá no seu trabalho você utiliza EPI? Sim. Quando você foi contratado, você assinou ali um papelzinho que você deveria utilizar? Tem que assinar. Sim. Sim, né? Nájila, ficou bem claro? Entender que a não utilização do EPI é passível de advertência para o funcionário? Sim. Legal, né? Se depois que terminar essa aula você ainda ouviu, ficou com alguma dúvida, manda lá que a professora esclarece, tá? Eu vou encerrar a minha aula falando para vocês o seguinte, ó, que o ontem me sirva de experiência, o amanhã me sirva de esperança, mas que o hoje sirva como o melhor presente de Deus na minha vida e na sua vida, tá? Então vamos aproveitar o nosso hoje, vamos aproveitar o momento para nos dedicar mais aos nossos estudos. Estamos aí na reta final. Nossa, nem acredito, ó. Estamos na reta final do curso de vocês. A próxima aula nós vamos estar falando das receitas. Vai estar assim muito imperdível, viu? Faltem não. E após isso, nós teremos mais uma aula para revisar todo o projeto, tudo que vocês viram no projeto do atendimento de farmácia. Ok? Meninas, despeço de vocês, deixando um grande abraço, viu? E às vezes eu vejo assim, só esses quadrinhos pretos, assim, de saudade, viu? De ver vocês, de dar um abraço. Assim como eu espero que vocês sintam minha falta. Um pouquinho. Eu sinto muita falta de vocês. Aproveitem esse momento aí, ó, página 93.
tem atividade para ser respondida. E daqui a pouco eu vou colocar lá no grupo correspondente a essa aula que a gente acabou de ter, ok? Tem alguma coisa a dizer, Marina? Não. Alda? Tenho. Fala, meu amor. Tô com saudade. Quero voltar para a sala. Oh, meu bem. Faz assim, não, porque a coraçãozinho velho não aguenta, viu? Oh, meu pai, mas... Ô, Nájila, Oi. porque a Alda já fez a perder até... Fiquei triste aqui agora, né? Também quero. Tem alguma dúvida? Não, sem dúvida. Grande beijo, meninas. Fiquem com Deus. Até semana que Beijo. vem, nesse mesmo horário. Eu vou estar aguardando vocês para que nós possamos falar sobre os tipos de receita, ok? Ok. Foi bom estar com vocês e estudar com vocês. Até que vem, gente. Saudade.